Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês conectados mais uma vez aqui, a mais uma live patrocinada pela MacWorks Tecnologia. Em primeiro lugar, quero agradecer vocês pela disponibilidade, né? Por abrir um pouco a mão do tempo tão precioso de vocês para estarem aqui conosco nessa sessão em que nós vamos compartilhar os nossos conhecimentos com vocês e queremos também ouvir os comentários de vocês em cima do que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Seguindo nossa tradição, mais uma vez, a ideia é que essa live seja realmente um bate-papo virtual. Então, vocês são convidados a participarem conosco com seus comentários. Nós vamos ter o prazer em estar recebendo esses comentários e respondendo eles aqui também na medida do possível, tá? Junto conosco aqui está o Felipe Silva. Mas, de antemão, qual é o assunto, qual é o tema da nossa conversa hoje? Nós vamos falar sobre a integração CAD-CAM entre o SolidWorks e o SolidWorks CAM. E observe as duas palavrinhas-chave que existem no tema aí da nossa apresentação. Como colaborar e compartilhar de forma avançada. Ou seja, colaborar e compartilhar são as duas palavras-chave. Por que isso é importante? Por que é necessário? Né? E quais são os benefícios de a gente ter ferramentas integradas que possibilitam a colaboração e compartilhamento dessas informações? É isso que nós vamos ver aqui durante a nossa demonstração. Por favor, pessoal, sintam-se à vontade para compartilhar, então, dos seus comentários, tá? Para quem não me conhece, sou o Durval Nascimento, sou gerente técnico aqui na MacWorks Tecnologia. Já estou há 3 anos trabalhando com soluções do portfólio da Sul Systems. E junto comigo aqui está o Felipe Silva. Felipe. Olá, muito boa tarde, Durval, todos os espectadores ali da MacWorks. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Adorei esse convite e nós, da Solid Canatan, estamos muito empenhados aí em colaborar com vocês nesse dia. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas palavras, né? Pessoal, só para quem não conhece a MacWorks, essa parceria que nós estamos fazendo com a SolidCAM é só mais um passo que nós estamos dando, né, no fortalecimento das nossas marcas, né? Mas só para fazer uma breve introdução também para aqueles que não conhecem, quem é a MacWorks Tecnologia, né? A MacWorks Tecnologia é a primeira revenda de SolidWorks da América Latina, então ela está em funcionamento desde 1995. E a gente tem um lema que é muito importante e que a gente leva muito isso daí na nossa bandeira, que é o seu sucesso é a nossa história. Então, desde 1995, nós estamos fortalecendo a nossa parceria com os nossos clientes, mas essa parceria é sempre focada no sucesso do cliente. É isso que nós queremos contar como história da MacWorks, né? Que nós tivemos realmente uma parceria forte e que vocês alcançaram seus objetivos, que vocês transpassaram todos os desafios que às vezes você podem sentir no seu dia a dia. E como é que nós fazemos isso? Por colocar a nossa expertise a seu dispor. Nós queremos realmente estar auxiliando vocês no seu dia a dia, no que for necessário, pessoal. É assim que a MacWorks trabalha desde 1995, priorizando o atendimento de alto nível aos nossos clientes. E como é que nós garantimos que estamos dando esse alto nível de atendimento aos nossos clientes? Nós focamos muito no aprimoramento constante. É desconhecimento de todos, se não da maioria de vocês, que a SolidWorks ela tem um programa de alinhamento técnico muito forte, né? Com os seus vendedores, né? E nós temos aí o orgulho de dizer que a MacWorks ela está em aprimoramento constante, alinhado com esses objetivos da SolidWorks. Então, em quaisquer domínio de certificação que a SolidWorks ela apresente para nós, nós fazemos questão de estar sempre ultrapassando essas barreiras, ultrapassando a nossa meta, para que a gente possa realmente ter a certeza de que estamos dando para vocês um atendimento do mais alto nível, realmente com conhecimento alicerçado e baseado fortemente nos produtos do portfólio da Sul Systems, tá? E também a MacWorks ela está em expansão contínua. Né? Nós temos aí um crescimento muito grande desde o ano de 2019 para cá, e a gente pode dizer que estamos atendendo 90% do mercado nacional. Tá? Então, essa é a apresentação da MacWorks Tecnologia, para aqueles que não nos conheciam. Para aqueles que já conheciam também a MacWorks, nós gostaríamos de fortalecer essa nossa mensagem, que o seu sucesso é a nossa história. Aí, William, fala um pouquinho para a gente agora também da SolidCAM e como é que ela tem também atendido seus clientes de maneira do mais alto nível. Claro, claro. Então, muito obrigado, Durval, mais uma vez pelo espaço, tá? Então, a SolidCAM hoje, ela é a nossa matriz, então, ela tá alocada em Israel, né? Então, esse ano nós completamos 40 anos, então, de SolidCAM no mundo, tá?
É uma história também bem parecida com a Macworks, uma história muito bonita, com clientes satisfeitos, né? E dentro da nossa, do nosso portfólio de clientes, assim, são vários os sucessos que aconteceram nesses 40 anos, né? Então, nossa matriz está localizada em Israel, tá? Somos, então, em 7 subsidiárias. Aqui no Brasil, então, nós somos um desses braços, né? Nós contamos hoje, então, com 4 centros tecnológicos ali, formados por todo tipo de máquina, né? Equipamento, centros de usinagem, tornos, CNCs, né? E mais de 70 revendedores aí espalhados pelo mundo, tá? A Solid Latam, então, ela nasceu em janeiro deste ano, né? É uma subsidiária recém-nascida aqui no Brasil. Nós estamos localizados na cidade americana. Nós atuamos já no Brasil há mais de 15 anos, né? Através das nossas revendas. Então, são vários os cases de sucesso que a SolidCam hoje tem apresentado quando se diz Brasil e América Latina. Então, desde os usuários do México até a Argentina, né? Nós estamos atuando. Então, essa nossa estrutura aqui no Brasil foi justamente para atender essa demanda, né? Esses clientes que estão ficar mais próximos desse cliente. Então, ali, como mostra na foto, o Dr. Emil, o nosso diretor digital Daniel Santos, né? Eles enxergaram que o Brasil ainda tem muito a se desvendar. Então, nós acabamos abraçando essa causa, né? E montando essa subsidiária aqui no Brasil. Falando um pouquinho então do nosso portfólio, tá, Durval, também, nós estamos falando de manufatura em si, nós somos um ecossistema completo, tá? Então, nós temos a nossa expertise, quando nós falamos de manufatura, né, toda a parte de usinagem de produtos em si, né? E o Solid Shop, ele uma nova business unit, né, que nós acabamos acrescentando este ano também no SolidCam. Então, ele acaba abrangendo todo o processo fabril, desde a parte de documentação, de versionamento de código NC, né, monitoramento, PDM, máquina. Então, toda essa parte que o cliente, às vezes, ele se sente um pouco falta de você ter esse suporte com relação a isso, né? Então, o Solid Shop, ele veio para agregar esse portfólio também da SolidCam, tá? Então, só dando um overview geral do que é o Solid Shop, né? Então, nós vamos começar, então, referente à parte da prática CNC mesmo, né? Que é a programação CNC, tá? Então, logo após ali, a gente vai ter o Solid Shop Editor, né? Que o quê? Ele vai organizar e gerenciar programas CNC, documentos de produção, ele vai ter poderosas funções de pesquisa e recurso de DNC, tá? Vai ter um sistema automático de coleta de dados, com monitoramento de máquina em tempo real, né? Painéis de controle, tabelas e gráficos, tá? Então, o próximo passo ali, falando um pouquinho do Machine Simulator, né? A gente tem a parte de programação, né, em si, programação CAN de fato, a parte de simulação desse código, né? Como que nós vamos fazer essa simulação através do Machine Simulator, tá? Então, é possível a gente validar esse código NC gerado no SolidCam, a gente consegue visualizar ali um modelo 3D de máquina, ter movimentos reais de máquina, né? Então, nós vamos eliminar erros de interferências inesperadas, tá? Uma coisa nós temos a simulação do caminho de ferramenta em si. Outra coisa é a validação do código G, tá? São duas coisas totalmente distintas, né? Então, um código em si específico daquela máquina, daquele cliente que ele tenha, né? Que um caminho de ferramenta ali não vai conseguir simular, né? Então, a parte de validação e simulação tem essa diferença e é muito importante os nossos clientes, nossos usuários entenderem isso, tá? Um pouquinho do Solid Shop PDM, né? Que é um PDM voltado para chão de fábrica mesmo, tá? Então ele vai fazer gerenciamento de versões de programa, do código NC dito, né? Do próprio arquivo CAN, tá? Da folha de processo, das imagens de setup. Então, tudo aquilo que é pertencente à manufatura em si, né? A gente consegue ter um rastreamento de todos esses arquivos, né? Todo esse versionamento dentro do Solid Shop PDM, tá? E depois ali a gente tem o Solid Shop DNC, que é o quê? É a famosa comunicação máquina código NC, né? Hoje,
por padrão, por default, né, os fabricantes de máquina, as máquinas mais atuais, eles fornecem as máquinas com entrada de cartão de memória ou um pendrive para esse equipamento receber o código NC, né? Então, isso acaba se tornando, né, você tendo esses arquivos dentro de um dispositivo móvel, né, ali um pendrive, e se aquilo se perde, né, você não tem um controle sobre aquilo que está acontecendo, né. Então, o SolidShop DNC, ele vai fazer essa comunicação direta, tá? Então, ele é uma comunicação confiável e eficiente, tá? Porque você vai ter tudo isso armazenado dentro do servidor, ele vai suportar a conexão de rede CNC, via PLC ou rede sem fio, via Ethernet ou RS-232, tá? Então, essa comunicação é direta a partir de um servidor para os equipamentos dos clientes, tá? E, por fim, ali o Solid Shop Machine Monitoring, é um sistema automático de coleta de dados, né, com monitoramento da máquina em si em tempo real, tá? Então, tudo aquilo que acontece na máquina com relação à produtividade, o Solid Shop Machine ele vai mostrar para a gente aquilo ali em tempo real, tá? Com tabela, com gráfico, né? Aquilo que a máquina em si está produzindo e dando esse feedback ali para o usuário. Falando um pouquinho da integração, né? Eu acho que é importante a gente citar isso, que é o ênfase aqui do nosso webinar, né? Então, hoje, o SolidCAM, ele se estabeleceu, né, no mercado aí como um Gold Partner da SolidWorks, né? Ou seja, essa integração já ocorre há muitos anos atrás, né? E nós temos, hoje, nós podemos falar que atualmente o SolidCAM ele é o único software integrado a um dos CADs mais utilizados do mundo, né? Então, seja para programação de máquinas simples até as máquinas mais complexas ou existentes no mercado, né? Por exemplo, os famosos tornos suíços. E essa integração beneficia programador, né? Em ajuste de alteração de modelo, isso a gente vai mostrar na prática aqui, né? Sem necessidade de retrabalho, né? Onde ele vai ter uma máxima produtividade com relação a isso, tá? E o cenário atual, né, Durval? A gente encontra hoje clientes, né, futuros clientes, possíveis clientes, que o mercado brasileiro, Latinoamérica, é aquela enxurrada de sistemas CAN dentro de um parque fabril para atender diferentes nichos de máquina, né? Então, o cliente ele acaba tendo que ter 2, 3 softwares CAN, né, dentro da fábrica dele, para ele conseguir atender a demanda de máquinas diferentes. Então, ele tem um tempo elevado, ele tem custo com treinamento, ele vai ter custo com licenciamento, vai ter diferentes recursos, né? E acaba tendo um descontrole daquilo que está acontecendo na fábrica. Então, se eu tenho máquina X, eu preciso ter um CAN X para atender aquela máquina, mas eu comprei uma máquina Y para o meu processo que está requerendo agora, mas esse CAN não atende. Então, o SolidCAM ele vem para unificar isso, tá? É justamente uma solução para ele que vai atender toda a fábrica inteira do cliente, tá? Independente da máquina, da complexidade que ela seja, e vai ser uma troca, ele tem uma troca nativa de dados, né? Ou seja, tudo aquilo que acontecer entre as máquinas, né? Entre o sistema CAD, isso vai ser parte fabril dele, tá? O treinamento fácil e rápido do SolidWorks, né? É uma pessoa que já tem aquele contato ali direto com a parte CAD, ele não vai precisar aprender um novo sistema CAD ou nova plataforma, né? Ele vai fazer tudo aquilo integrado dentro do SolidWorks, né? E o usuário treina o usuário, ou seja, um usuário que já está habituado com o SolidWorks e com o SolidCAM, ele consegue passar aquela informação para o outro ali de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, tá? E o único suporte técnico ali unificado para qualquer uma das soluções ali, tá? Isso é Então, como eu importantíssimo, né? mencionei, com certeza, porque acaba se tornando um processo mais simples, né, Durval? Eu não preciso ter um CAN separado ali para um usuário que vai precisar treinar aquele software CAN para depois ele qualquer tipo de dor de barriga que ele tenha, por exemplo, né? E tem que só ele sabe utilizar aquele software CAN e é uma interface totalmente diferente, né? E ele, daqui a pouco ele volta para o SolidWorks para fazer uma alteração. Então não, fica tudo unificado, tá? E como eu exemplifiquei ali, o SolidCAM hoje ele vai estar preparado para atender qualquer tipo de máquina, tá? Então, desde torno CNC 2 eixos, né? Hoje que o avançado ali das máquinas convencionais, vamos dizer assim, né? Até as máquinas de cabeçote móvel, tá? Então,
Hoje são máquinas de cabeçote móvel com 8, 10, 12 eixos, né? Então a gente enxerga, foi esse um dos motivos que a SolidCAM, né, enxergou o Brasil, a América Latina, como um grupamento de clientes ali que necessitam dessa tecnologia, né? Então isso é muito importante. E o nosso licenciamento também hoje, Durval, ele é escalonável, tá? Hoje, nós temos a mentalidade que o cliente que adquire hoje o SolidCAM, né, o nosso time comercial, nosso time estratégico vai oferecer para ele aquilo que ele necessita naquele momento, tá? Então, ele tem um torno CNC dois eixos ali simples, vai ser vendido para ele, né? Vai ser ofertado para ele um licenciamento que vai atender ele naquele momento. E o SolidCAM, por ser escalonável, a partir do momento que o cliente começa a crescer, né, ele começa a ter, a implementar mais máquinas no parque fabril, começa a ter processos mais complexos, né, o SolidCAM vai acompanhá-lo. Então, ele consegue acrescentar módulos à licença dele, conforme ele for crescendo no parque fabril e tendo processos mais complexos, né? Ou seja, o nosso modelo de negócio, ele vai englobar ali uma licença perpétua, né, que é um patrimônio da empresa, tá, Durval? Aquilo ali não vai deixar o cliente nunca, é um patrimônio dele, com um contrato de manutenção de 3 anos, né? Ou seja, nesses 3 anos, o cliente vai receber atualizações durante todo esse período, tá? De treinamento, de suporte técnico especializado, mas também, por exemplo, ele tá com uma demanda lá, Durval, que ele gostaria de fazer um processo, ele recebeu uma demanda de um processo que ele sabe que vai ter início e fim, tá? Hoje a SolidCAM também conta de fazer locação de licenças, por exemplo, tá? Então a gente tem essa opção, e com isso, eventualmente, o cliente ele vai precisar de mais licença para atender essa demanda extra, a gente consegue disponibilizar licenças que sejam em locação para ele, e ali com um período de início e fim, e ali encerra, ele vai, essa licença expira. Então, você nota que ele consegue, nós conseguimos escalonar o cliente, nós conseguimos acompanhar o cliente nesse processo produtivo dele e sempre crescendo, né? Então, conforme o cliente vai crescendo, o SolidCAM vai acompanhando o cliente nesse status, tá? Um pouquinho do nosso serviço também, tá? Hoje nós estamos, então, como eu falei, localizados aqui no Brasil, né, na cidade americana, e hoje nós contamos com uma cultura, tá, Durval, da parte de serviço, que é um braço muito forte nosso, né? Nós queremos estar próximos do cliente, tá? Nós não temos a cultura de vender um software e entregar um pós-processador genérico, não. Hoje todos os nossos pós-processadores, né, ou seja, são os tradutores daquilo que ele programa no CAM, são desenvolvidos e construídos do zero para o cliente, tá? Seguindo a necessidade de cada equipamento. Ou seja, nós sabemos, Durval, que nós estamos lidando, por exemplo, com patrimônios, um dos patrimônios mais importantes do cliente, que são as máquinas, né? Sem a máquina ele não produz e não vende. Então, isso é um item para nós muito importante, tá? E isso nos responsabiliza a entregar esse item funcionando 100% com toda a segurança que ele requer, tá? Então, hoje, nossa equipe dedicada aqui no Brasil, né? Nós temos uma equipe de desenvolvedores aqui no Brasil, para atender demandas do Brasil e América Latina. Então, o cliente, quando adquire o SolidCAM e no pacote dele vai vir os pós-processadores que vai atender as máquinas deles, nós temos uma equipe dedicada para fazer esse follow-up com ele, entender o equipamento que ele tem e oferecer esse pós-processador 100% desenvolvido para ele no zero, conforme a sua personalização. Tá? Bom, falando um pouquinho dos nossos clientes, tá? Aqui são somente alguns, né? Nós temos uma vasta leque de clientes, né? Mas como por se tratar de uma solução robusta, abrangente, nós atendemos praticamente, Durval, todos os segmentos, tá? Mas aqui são umas referências de setor, né? Então, parte médica, defesa, máquinas, equipamentos, serviços de consumo, tá? No mundo, então, Durval, hoje nós estamos com 29 mil clientes comerciais, tá? Falando de 82 mil licenças educacionais e aproximadamente aí 70 revendedores, né? Colocando um ponto aqui, ênfase, que essa questão das licenças educacionais, eu acho super importante, eu tenho certeza, assim como a MacWorks, que trata com clientes no dia a dia da indústria. Nós sabemos que hoje, isso infelizmente é um índice crescente, né?
que está faltando mão de obra, né? E isso acaba dificultando muito os empresários a colocarem gente para trabalhar nas fábricas, né? E o que, que isso requer, né? Um pouco da nossa ajuda, né? É oferecer tecnologia para eles, né? Muita automação para que eles não fiquem 100% precisando de mão de obra, né? E isso que a gente faz aqui é justamente isso, né? É ofertar aquilo que tem de mais tecnológico no mercado, no mundo afora, trazendo para o Brasil, e também as licenças educacionais, que são o quê? Ajudar as escolas, as faculdades, né? A ter acesso a essas tecnologias para eles se formarem, né? Então, tanto o SolidWorks como o SolidCAM existem diversas escolas e faculdades no Brasil inteiro, então o aluno ele já sai de lá com essa bagagem já feita. Então, o empresário que for contratá-lo, né, ele já tem essa ideia de, bom, essa pessoa que eu estou contratando já conhece a minha ferramenta, então não vou ter problema de mão de obra. Então, essa é um pouquinho da ajuda que a gente consegue fazer, né? Eu acho que com certeza a MacWorks também segue essa linha de pensamento e a gente poder colaborar com a mão de obra no Brasil e poder ajudar em ambas as partes, tanto o empregado como o empregador, né? Então, esse é um pouquinho da Solid Can, tá, Durval? Então, acho que foi um overview geral daquilo que a gente está aprimorando aí para esse ano e para os próximos que virão. Excelente, Felipe. Obrigado aí por esse overview aí, né? Eu achei muito interessante que você usou duas palavras principais aí na sua apresentação e me chamou bastante a atenção. O primeiro foi plataforma, né? Então vocês estão falando de um ecossistema de solução, né? E o Uhum. segundo, você falou bastante sobre a integração das informações, né? E como é que elas podem ajudar os nossos clientes a vencer desafios quando elas realmente têm um início e têm um fim, né? Tem todo um processo envolvido por elas ali. Isso é muito importante, né? E isso está bem de acordo também, bem alinhado ao posicionamento que a Dassault dá para os nossos produtos, né? Tanto na parte de plataforma, um ecossistema de soluções, quanto também nessa parte de integração das informações. A gente vai ver isso durante a nossa apresentação. Mas quando a gente fala de integração, a palavra de ordem aqui para a gente no dia de hoje vai ser plataforma, tá? E quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de plataforma 3D Experience. Mas o que é a plataforma 3D Experience? A plataforma 3D Experience basicamente é uma plataforma de negócios. Ela não é uma plataforma para lidar simplesmente com dados CAD, né? Ou dados que venham diretamente da engenharia. Mas é uma plataforma que une os diversos setores dentro de uma empresa para que eles possam colaborar entre si à medida que eles possam também consumir as informações de uma única fonte de verdade. Agora, por que isso é importante? Por que hoje isso é tão necessário? Porque a cada dia que passa, as empresas elas se tornam mais segmentadas, né? Ou seja, são múltiplos departamentos que consomem múltiplas informações de um mesmo local. Ou seja, a informação ela precisa ter uma continuidade digital. Se ela não tem essa continuidade digital, o negócio da empresa em si ele é amplamente impactado. Só para citar um exemplo, né? Aí, por favor, pessoal, vocês podem colocar suas dúvidas, seus comentários. Felipe, a mesma coisa, tá? Por favor, podem também prestar seus comentários. Acho importante a gente ter esse bate-papo aqui. Mas, só como exemplo, vamos imaginar que as informações elas nasçam da engenharia. A engenharia, ela tem um software que ela trabalha, o SolidWorks, por exemplo. Então, ela nasce lá com os seus arquivos, os arquivos CAD dela, no formato lá de peças, montagens, desenhos e assim por diante. E como os outros departamentos, eles interagem com essa informação que nasce da engenharia? Bom, eles começam a consumir esses dados. Cada departamento vai consumir um dado específico que lhe diz respeito. O problema é que esses departamentos, eles também têm um ciclo de desenvolvimento deles próprio, né, particular. Então, eles precisam consumir aquela informação e alimentar aquela informação. É basicamente um ecossistema de colaboração, realmente. Então, por exemplo, algum departamento ele vai consumir aquela informação e vai gerar arquivos PDFs, planilhas de Excel, e-mails, imagens e assim por diante. E alguma esses documentos que eles geram após sair esses dados da engenharia, dessa única fonte de verdade, acabam por desatualizar o modelo CAD. Isso daí é factível. Isso daí acontece a todo momento dentro da empresa. Por quê? Aí vamos pegar novamente um exemplo aqui, por exemplo, do nosso departamento de validação. Ele consome uma informação CAD, ele traz para si aquela informação e utiliza o software do seu departamento para validar aquilo no ambiente virtual. Aí vamos dizer que em algum momento do processo deles identificam ali que é necessária uma alteração no modelo CAD. Aquilo vai gerar um arquivo ou uma comunicação interna solicitando uma nova alteração.
A mesma coisa acontece, por exemplo, na manufatura, acontece, por exemplo, no departamento de marketing, ou seja, eles consomem informação, depois eles criam outros processos em cima daquela informação, e isso pode fazer com que a informação, ela rapidamente ela se torne obsoleta. A todo momento isso acontece na nossa empresa, né? Os arquivos eles saem de uma fonte de verdade, né, no formato específico daquele departamento, depois aquilo dali é consumido por outros departamentos que geram outras informações que constantemente vão obsoletar os componentes que foram criados inicialmente lá no departamento de engenharia, por exemplo. E isso daí constrói realmente um network dentro da empresa muito grande de troca de informação. Daí a importância da gente ter continuidade digital da informação, da gente consumir uma única fonte de verdade de informação e manter e fazer com que todos os processos, ou todas as comunicações, ou todas as informações sejam baseados no mesmo modelo. Porque senão a gente não consegue gerenciar bem, por exemplo, o ciclo de vida de um arquivo, de um componente ou de um produto nosso. Então a gente começa a ser impactado negativamente por isso. Isso daí ainda pode ter um impacto exponencial quando a gente fala de uma empresa que está, né, pulverizada em cima de uma geografia, o que é comum hoje em dia, né? A maioria das empresas elas trabalham com Correto. pessoas que estão home office, ou trabalham consultando pessoas que estão, às vezes, até em outros locais mesmo do globo. Então, imagina, né, como é que isso acaba adicionando certa complexidade no gerenciamento do ciclo de vida de um produto. Então, se não tivermos essas informações bem alicerçadas, isso é um impacto. É daí que nasce, então, a plataforma 3D Experience. Como nós dissemos anteriormente, a plataforma 3D Experience ela é uma plataforma de negócios que vai armazenar, vai compartilhar, vai colaborar, vai gerenciar as informações através de uma plataforma em cima de uma única fonte de verdade, garantindo que as pessoas certas tenham os dados certos no momento certo. Basta que ela tenha acesso a um dispositivo que é conectado à internet. Isso é uma maravilha. Vamos ver isso na prática, então? Como é que funciona Vamos essa lá. integração? Bom, a plataforma 3D Experience, como nós falamos, ela é acessível através de qualquer dispositivo conectado à internet. Ou seja, você está dentro de um navegador, basicamente. Então, as informações elas podem ser acessadas em qualquer lugar que você esteja, a qualquer momento que você esteja, para que você possa colaborar em cima daquelas informações, para que você possa dar, então, a sua contribuição para aquele seu produto ele ser lançado, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, é uma interface da plataforma 3D Experience. Observe, por exemplo, que embora ali a pessoa não esteja lidando diretamente com um CAD ou com SolidWorks, ela tem as informações do produto, inclusive uma visualização 360 daquele produto também. O importante é sempre mencionar que a plataforma ela adiciona uma camada de capacidade superior ao CAD que você utiliza no seu dia a dia, ou SolidWorks. Através da plataforma, por exemplo, você pode também criar tarefas colaborativas. Isso é bem importante. Você pode, direto do teu navegador, direto do seu celular ou do seu tablet, criar uma tarefa especificando, por exemplo, o que está envolvido naquela realização da tarefa. Quais são as atividades? Qual é a prioridade? Qual é o target para a criação daquela tarefa? Quais são os documentos que estão anexados a essa tarefa que precisa ser consumido? E por que, que isso é legal? Por que, que isso é importante? Por que, que isso traz benefício para a gente? Como é que isso é feito no dia a dia? E-mail. As pessoas geralmente mandam e-mail um para outra e a pessoa tem que procurar lá no HD, procurar lá no Drive compartilhado, baixar aquelas informações. Então é tempo de pesquisa que ela tem. Com a plataforma, tudo aquilo está no contexto direto. E você pode, inclusive, especificar as pessoas que precisam tomar uma ação em cima daquela tarefa que você está criando naquele momento. Bom, crie essa tarefa. Agora, como é que as pessoas elas vão receber essas informações dentro do SolidWorks e como é que elas podem, então, dar sua contribuição para que o projeto ele siga? Felipe, mostra para a gente, por favor. Com certeza. Então, todo esse overview que o Durval nos falou, né? Como é importante estarmos sempre falando numa mesma linha de pensamento, onde nós não temos perdas de informação, né? Então, o SolidCAM ele vai se mostrar agregado nessa parte, tá? Então, uma vez que o Durval me encaminhou essa notificação, né? Nós vamos então iniciar a programação dessa peça. A parte de engenharia de manufatura recebeu esse produto, né? Nós vamos abrir essa task, então, que o Durval me mandou. Eu vou, então, vir aqui colocar esse produto em trabalho, né? Ou seja, eu vou começar a fabricação desse produto, né? Então, ele já me abre aqui, já me mostra a interface do SolidWorks, né? Vou salvar ali a plataforma, né? Vou falar, Durval, já estou iniciando aqui a programação dessa peça.
Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui um produto que o Durval necessita realizar a fabricação. Então, no ambiente CAM, né, no ambiente CAD, a gente tem toda a interface, e eu vou iniciar ali, então, realizando a minha programação de fresamento, né? Então, eu vou dar um nome aqui, só para a gente diferenciar. Parte de setup de máquina, né? Ou seja, eu vou iniciar definindo meu pós-processador, ou seja, que máquina que eu vou produzir esse arquivo, né? Alguns itens de zero peça, por exemplo, isso é muito importante para a gente, programador que está habituado, né? Ele precisa ter um zero peça. O meu material bruto, né? Ou seja, das diversos tipos de materiais brutos que eu posso ter na minha peça, eu vou selecionar aqui um de configuração realizada propriamente ali no SolidWorks, tá? Então, feita essa configuração setup, eu vou mostrar agora qual que é o modelo-alvo, né? Ou seja, o meu modelo final, né? Aquilo que o SolidWorks desenvolveu e o SolidCAM ele vai estar enxergando o modelo final, que vai ser a peça em si que vai ser produzida ali no meu equipamento, né? Então, feita essa parte de setup, o setup em si, né, que é a configuração de peça, né, máquina em si, eu vou iniciar minha programação, né. Para esse exemplo aqui, uma grande vantagem do SolidCAM, então vocês notam que a gente tem a árvore de projeto e a árvore CAM logo ao lado ali. Eu vou, por exemplo, iniciar a parte de... Felipe, só um opa, instantinho que saiu aí. claro. Opa, voltou. Ah, perfeito. Então, aqui eu vou ter o meu setup de máquina em si. Então, eu vou definir aqui uma placa, né, com seus dimensionamentos. O SolidCAM ele tem uma vasta biblioteca de placas e equipamentos de fixação. E aqui, para o nosso exemplo, eu vou usar uma placa da própria biblioteca em si, tá? Então, eu vou selecionar aqui, definindo o ponto de fixação da minha placa, né? Eu já consigo ter um overview de como que a peça vai ser fixada, né? E eu vou iniciar depois incluindo o meu contraponto. Então, além das operações de corte que nós temos habitualmente nos processos CAM, né? Nós temos também aquelas operações que nós chamamos de MCO, né? São ciclos MCO que são operações movimentos que a máquina irá fazer que não são movimentos de corte, né? O contraponto é um exemplo. Então, eu vou iniciar aqui uma programação nesse exemplo via template, né? Então, por exemplo, uma grande vantagem do SolidCAM é que a gente vai ter esse programa que uma vez que nós já geramos esse programa numa determinada outra peça, a gente consegue armazenar ela, né, como um template. Ele vai carregar exatamente todos os dados adaptados, né? Ou seja, essa nova geometria que a gente for fabricar nesse momento, né? Então, ele vai realizar todo o cálculo ali, né? Então, o cálculo concluído, a gente vai ter, então, o caminho da ferramenta, né? Você vê que ele vai gerar ali todos os movimentos de corte, né? De desbaste, e ele baseado na ferramenta ali de topo, né? Que a gente definiu ali pelo template. Em seguida, a gente vai gerar, então, a parte de acabamento, né? Então, inúmeras estratégias, sejam de desbaste e acabamento, né? Existentes hoje no SolidCAM. A gente vai utilizar a que a gente chama de geodésica, né? Ela foi uma estratégia que vai observar ali, acabar a superfície mesmo da hélice em si, né? Então, a gente, mesmo propósito, né? Arrastando e soltando ali, a gente consegue ter essa estratégia já pronta, pré-pronta, né? E também, como uma função, assim como existe no SolidWorks, né, a gente vai usar também uma função aqui chamada padrão circular, aquela que a gente consegue espelhar, né, fazer aquela rotação numa estratégia pré-pronta para a minha peça por completo, né? Então, Poupa muito ajuda tempo, né, Felipe? bastante, muito tempo, né? Então, eu não preciso fazer esse processo. O mesmo caso ali também com esses frisos que eu tenho ali logo acima, na crista da hélice, né? Também, mesmo processo. Puxo o meu template, faço uma programação de uma das arestas em si, né? Selecionando tanto a superfície da peça, e eu preciso ter essas arestas como referência, né? Para ele entender ali que ele vai realizar esse movimento de usinagem indo e voltando, né? E mais uma vez, como já é um template salvo nesse padrão circular, ele já vem e já me traz dessa maneira ali, dividido pelo número de cristas de hélice que existe na peça, né?
Então, ali com a minha programação feita, eu vou fazer minha parte de simulação, né? Então, nossa programação foi concluída. Então, agora a gente vai querer utilizar um dos simuladores do SolidCAM, tá? Então, é um simulador no qual a gente consegue ver toda a remoção de material, né? Ele vai ter uma remoção, uma circulação natural em torno do eixo ali, né? Então, a partir da simulação, então todo o desbaste que a gente aplicou, né, dentro do processo, ali embaixo, então, a gente vai ter, por exemplo, a linha do tempo, né, que é aquela linha ali laranja e rosa, né? Então, tudo aquilo que nós programamos no ambiente CAM, a gente consegue fazer essa validação em um aqui dos simuladores para a gente fazer essa comparação, por exemplo, entre o material bruto e o modelo final, né? Então, eu vou sair aqui, eu vou novamente num outro simulador aqui, agora um simulador de máquina, tá? Esse simulador é um pouco mais complexo, mais completo, mais robusto, justamente para a gente ver toda a cinemática da máquina, tá? Então, a gente consegue ter uma visualização de contraponto, de placa, né? A gente consegue ver a carenagem da máquina, do equipamento em si, então tudo isso ele pode ser mostrado ou ocultado, né? Então, normalmente a gente oculta essa parte só para poder visualizar mesmo a peça, e ali com os comandos de play, né, a gente dá esse play para a gente iniciar a simulação, e o comando de velocidade vai mostrando ali a rotação da placa em si, né, o espinho da máquina fazendo o movimento de corte, tá? Então vocês Felipe, notam que é uma simulação realista em si, né? Ela vai... Pois não, Durval? o quão extensa é essa biblioteca do SolidCAM? Biblioteca de ferramentas em si? Isso, de biblioteca de ferramentas, ou até para fazer essa visualização da máquina. Sim, tudo isso, a parte de máquina, né? Ela é visualizada através de pós-processador, né? Tudo pós-processador vai englobar essa parte de maquinário e ferramentas também, né? Ferramentas, existe a biblioteca já padrão do SolidCAM, mas o cliente pode incorporar as ferramentas que ele já tem, por exemplo, né? Colocando ali na biblioteca em si. Então, sejam ferramentas especiais, ferramentas de fornecedores de ferramentas em si, né? Qualquer tipo de ferramenta, né, que ele tem um modelo 3D e ele quer incorporar isso ao portfólio de ferramentas dele, é possível, tá? Então, é bem legal essa parte, né, que ele precisa ter um processo 100% real, né? Ele tem que usar a ferramenta que ele está utilizando no dia a dia dele, né? Isso faz parte do processo. Isso, legal. Qual seria o benefício maior dele visualizar isso tudo, Felipe, antes da fabricação, assim, na sua opinião? Olha, ele vai ter, Durval, ali 100% daquilo que ele precisa, porque ele vai ter real na máquina, né? Ele vai estar livre de colisões, né, na máquina, ele vai ter um processo 100% daquilo que ele pretende ter na máquina. Então, esse é o grande objetivo de qualquer software CAM, né, imagino eu. Ele vai precisar ter isso no virtual, né, para ele já ter uma visualização, que como nós dissemos lá no começo, né, quando o cliente ele adquire o software juntamente com o pós-processador, ele precisa ter 100% de segurança que aquilo que ele está fazendo no CAM vai ser real na máquina dele, né? Então, é essa linha de pensamento, né? Esse objetivo que nós queremos que o cliente tenha como referência, né? Então, essa é uma da vantagem principal, né? Ele poder ter esse ambiente virtual dentro do CAM dele, tá? Então, Obrigado. finalizei ali, né? A gente finalizou a nossa tarefa, Durval. Estou mandando para você novamente subir o arquivo na plataforma, né? Coloquei ali para você um feedback, ó. Finalizei o arquivo CAM. Eu vou estar fechando esse arquivo, né? E aí a gente vai fazer um exercício de simulação aqui, que é você alterar esse arquivo, né? Ó, Durval como engenheiro de designer da peça, cliente precisou mudar uma dimensão ali, como é que funciona? Novamente, eu vou receber essa notificação aqui no meu computador, né? Essa minha task. Eu vou novamente abrir a task aqui, falando, ó, precisa alterar ali a hélice do produto, né? Vamos alterar o passo dela. Então, eu vou mudar o status dessa task na plataforma para em andamento, né? Ou seja, eu vou fazer o processo novamente. Eu arrasto e solto a peça novamente para o meu ambiente CAD, né? Para o meu SolidWorks, né? Então, eu tenho ali a minha árvore CAD. Eu entro no ambiente CAD, realizo a alteração desse passo dessa hélice, né? E a gente nota ali. Quando eu volto para o ambiente CAM, aí é que está a mágica, Durval. Tudo isso eu não preciso retrabalhar essa programação de novo, né? Todo esse cálculo do percurso, Durval, é feito automaticamente, tá? Então, tudo vai se basear, lembra aquele setup que nós realizamos lá no começo, né? Que o CAM está olhando para o modelo-alvo, que é a peça em si que você projetou,
mais o modelo bruto. Quando nós realizamos essa alteração, a partir do momento que nós voltamos para o ambiente CAM, o CAM fala, opa, eu tive uma alteração aqui, agora eu vou fazer esse recálculo tudo novamente, né? E vou adaptar os meus caminhos de ferramentas a esse novo produto. E é isso que acontece. O cliente não precisa mais arrastar, né? Por mais que seja muito fácil arrastar o template da programação já pronto, mas ele não precisa mais fazer isso, porque já é um programa pronto, né? E aí a gente tem o caminho da ferramenta tudo programado, já adaptado, né? A essa nova geometria. Bom, finalizado, eu consigo ver ali já cada percurso já pré-programado em si, né? Então, agora eu vou gerar minha folha de processo. Ponto importante também, né? Folha de processo, principalmente em empresas, quando a gente fala que passam, por exemplo, auditoria, Durval, essas empresas, elas precisam ter tudo isso documentado, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter esse acesso, né? O link que você falou, né? O cliente ele precisa ter essa informação atualizada. Como que acontece, né? Então, a gente precisa gerar uma nova folha de processo aqui e realizar esse update lá na plataforma, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente gera uma nova folha de processo, porque quem precisa ter essa informação é o pessoal de manufatura, é o pessoal do almoxarifado, que vai montar, por exemplo, uma ferramenta diferente, é o pessoal que está na máquina em si, né, que vai ter um novo código NC, né? Ou seja, a gente vai precisar gerar um novo código NC dessa peça, então, para a gente atualizar lá o sistema, para a máquina receber essa informação, né, que tem um novo código gerado, e ele tem essas informações já todas já unificadas, né, a partir desse update. Então, eu vou aqui salvar, né, como um novo programa NC, né, ou seja, aquele lá que eu tinha feito inicialmente já não é mais necessário, né, porque o cliente ele solicitou para a gente essa alteração. Então, eu tenho aqui o meu código NC já totalmente definido. Então, o próximo passo agora, Durval, a gente fazer esse update para a plataforma, né? Nós vamos abrir, então, a plataforma, eu vou localizar a task que você me solicitou essa alteração, né? Eu vou abrir a minha task, né? Vou localizá-la ali através do item de procura. Então, localizei a minha task, eu vou abrir ali o meu Windows Explorer, né? Com os arquivos já salvos, né? Também, mais uma vez, eu vou puxar, né? E arrastar esse arquivo para lá. Então, você nota como é dinâmico, né, Durval? A gente tem não preciso mais perder horas de retrabalho fazendo todo esse processo, né? E seleciona uma ferramenta nova, e seleciona um caminho de ferramenta, e, bom, beleza, mudou. E aí, então, a gente torna a vida do cliente muito mais fácil, do usuário final, né? Então, a gente arrasta esse arquivo novo para a plataforma, fazendo esse update, né? Justamente com os arquivos, tanto folha de processo como código NC. Faz esse upload para lá, arrasta ali para dentro da plataforma, né? A gente faz esse processo de update e tudo aquilo já vai ali para a nuvem, ali para o servidor, para ele, para todos os usuários que têm acesso à plataforma, eles já conseguem visualizar essas atualizações, né? E ali a minha task, então eu vou colocar ali uma notificação para você, né? Informando, ó, finalizando o nosso programa CAN, então, já está finalizado, né? Juntamente com o código NC e a folha de processo. Então, e aí o próximo passo é o operador, preparador de máquina, pessoal do almoxarifado receber essa informação e já começar a manufatura do produto, né? Então, é super importante esse passo, esse fluxo estar bem dimensionado, né? Isso. Uma coisa que é interessante mencionar aí também é que para o usuário CAD em si, quem trabalha dentro do SolidWorks, ele acessar ou manipular as informações da plataforma é feito por dentro da interface do SolidWorks. Então, em nenhum momento ele precisa da interface que ele já conhece, que ele trabalha no dia a dia. Por dentro do SolidWorks, ele já está conectado à plataforma para colaborar ou comunicar informações da maneira mais simples possível, né? Então, ele não precisa ficar Uhum. pesquisando as informações nem nada para que ele possa concluir uma tarefa que ele recebeu no início do dia dele. E outra coisa que é Correto. interessante também, igual você mencionou, por exemplo, numa auditoria, as pessoas precisam dessa informação atualizada, a folha de processo Uhum. atualizada e assim por diante, né? Então, como é que eles consomem essas informações? Como é que eles garantem que as informações estão atualizadas? A plataforma vai cumprir esse objetivo. À medida que ele acionar lá, então, esse componente dentro da plataforma, acessar esse componente dentro da plataforma, ele já vai ter a folha de processo já atualizada. Então, garantindo que as informações realmente são contínuas, independente do setor que ele trabalha, né? Isso é importante, né?
Correto, super correto. Um detalhe também importante, Durval, acho que é bom frisar, essa parte que você comentou, né, de, por exemplo, nós estamos dentro do ambiente, por exemplo, o ambiente de engenharia fabril ali, onde o cliente está realizando todo o processo de manufatura, de designer, né, e vamos supor que uma pessoa que está em outro país, por exemplo, precisa dar uma aprovação para todos esses projetos, né, ele não precisa estar em loco ali com o cliente, né, ele pode fazer isso via aquele link que você mostrou, acessando a plataforma via web e autorizando esse processo de onde ele estiver no mundo, né? Então, é super importante isso, né? É, exatamente, exatamente. E até em cima do que você está falando, se a gente imaginar um próximo passo, por exemplo, de uma pessoa que ela é gestora, em que ela recebe essa informação de uma conclusão de uma tarefa, surge uma notificação, seja no dispositivo eletrônico dela, o tablet, o celular, ou um computador, né? Então, Uhum. vai aparecer para ela a notificação falando assim, por exemplo, o Felipe terminou a tarefa dele. E o que que acontece depois disso daí? A pessoa ela pode, então, verificar todas as informações que foram anexadas àquela tarefa. Então, note, como é que você está realmente integrando uma solução CAD-CAM a uma plataforma para que todas as pessoas em qualquer lugar possam ter acesso àquelas informações. Inclusive, Uhum. aos documentos que foram anexados ao final da tarefa, ela pode acessar. Então, ela não está mais lidando com software desconectado. Embora seja um Uhum. software para fins diferentes e com usos diferentes, ela pode abrir no navegador dela, visualizar as informações, inclusive, ela pode fazer marcações se ela quiser. Estou imaginando que ela seja, Uhum. por exemplo, uma pessoa que consome aquela informação no nível de aprovador da informação ou de verificador da informação. Ela pode visualizar aquela informação, sugerir melhorias, criar revisões e assim por diante. Ou seja, a Uhum. informação está partindo de um passo inicial até o final, tudo controlado pela plataforma de maneira simples e integrada. Isso é muito importante, né? E a Uhum. facilidade com que você segue através desse fluxo também é importante, porque se fosse algo difícil, né? Imagina como é que seria treinar as pessoas, como é que seria manter isso atualizado. E aqui a gente vê que é simples. As pessoas trabalham na interface que elas já conhecem. E depois disso, se a pessoa é uma Correto. gestora, ela pode visualizar a informação igual você falou. Independente de onde ela esteja, ela pode visualizar, por exemplo, o histórico, visualizar tudo que Uhum. foi feito naquele projeto, tudo que foi feito naquela peça, quem fez, quando fez, por que fez, quais são os comentários e Uhum. revisões associados àquilo e tomar uma decisão. Vou aprovar aquilo para gerar uma nova revisão, vou voltar para a edição para sugerir uma nova atualização ou pedir uma modificação, mais uma modificação para a equipe de projeto e assim por diante. Então, o ciclo de vida do produto, desde o momento em que ele está no conceitual até o momento que ele está realmente liberado, ele é totalmente controlado. E você pode, Uhum. inclusive, falar o seguinte, tá, Felipe? Você pode falar o seguinte, ó, eu só posso liberar esse arquivo se a folha de projeto também estiver liberada. Então Olha tem que que bacana. aprovar os dois, tem que aprovar os dois ao mesmo tempo, para garantir que os dois estão Uhum. realmente andando de mão dada, né? Para que a informação não Sim, esteja desatualizada. Isso é muito importante. muito importante. Mas veja como é que é um processo simples, né? O usuário CAD Sim. não saiu de dentro do SolidWorks, né? Então você está Uhum. exatamente no mundo que você está acostumado. E a, Correto. e a pessoa que não é CAD, a pessoa que não é de projeto, que é de engenharia, ela está dentro de navegador, que é Uhum. exatamente o Sim. ambiente também que ela está acostumada também, né? Correto. Então, realmente, essa integração é muito vantajoso, né? Quem realmente entende a fundo hoje, principalmente, a gente. Muita informação, né, Durval? Quando a gente fala de informação, realmente é aquilo que você citou no começo, né? É muita informação, muito arquivo, né? E mistura com, sei lá, no servidor arquivo de um outro departamento, e acaba se tornando um detalhe que, se você coloca na balança, né? Quando você tem tudo aquilo unificado, dependente de aprovação, né? Onde você tem um gestor que está olhando para o fluxo de vida de um produto em si, então, desde o designer dele, desde a entrada de um pedido de um cliente, até a fabricação, até a entrega, né, acaba se tornando muito mais fácil, muito mais seguro, né, eu acho que é uma palavra que resume tudo isso, é muito mais seguro para o cliente, né, ele ter essa segurança de que ele vai ter todo o histórico do que ele precisou daquele produto, né, e rápidas mudanças com segurança, né? A gente sabe que hoje tudo é muito dinâmico, né? Assim como é na internet, na nossa carreira, na nossa vida, né? Na fábrica não é diferente, né? Na fábrica, uma hora o cliente está entrando com um pedido e o cliente dele precisa daquele mesmo produto com um dimensional diferente e, cara, como que eu vou movimentar tudo isso? Como que eu vou
movimentar uma equipe para fazer essa alteração. É tudo no mesmo ambiente, você não vai precisar fazer nada de diferente, né? É só Né? aceitar aquele pedido novo, realizar as alterações que você precisa e entregar isso de uma maneira eficiente e com segurança. Perfeito, Felipe, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Ivan Barbosa sobre se o SolidCAM funciona dentro do 3D Experience. Ivan, o que você viu nessa demonstração é basicamente o SolidCAM integrado ao SolidWorks e alimentando as informações da plataforma 3D Experience. Tá? Corretíssimo. Logicamente que a sua pergunta é um tanto quanto aberta, né? A gente precisa entender qual o funcionamento que você espera. Mas o que nós vimos Uhum. sim aqui é que sim, você pode ter o SolidCAM funcionando, né, dentro do SolidWorks e aquilo alimentando um fluxo controlado pela plataforma 3D Experience, tá? Por favor, Ivan, Correto. se nós respondemos a sua pergunta, confirma, tá? Se eu vier mais um questionamento, fique à vontade, tá bom? Isso daí. Pessoal, só antes de terminar aqui também, tá? Se vocês quiserem colocar mais perguntas, não tem problema, a gente tira mais um tempo para responder. Mas a gente mencionou durante a nossa live a possibilidade de ter a emissão de um certificado de participação, né? Aí durante a live eu disponibilizei o link, mas só para aqueles que ainda não puderam acessar, esse link está nos comentários, tá? Você pode acessar esse link, preencher os seus dados para que seja emitido um certificado de participação, tá bom? Bom, Felipe, quero agradecer você pelo seu tempinho também, tá? Pelo compartilhamento de conhecimento aí que foi muito grande aí, né? É um universo gigantesco, né? Quando a gente fala de CAM. E agora, quando a gente adiciona mais camadas com a plataforma 3D Experience, né? Que a gente está falando aqui não somente da parte CAM, mas da parte CAD, CAI, né? Parte de produtos especificamente, parte de gerenciamento total do ciclo de vida. Não é mais só um PDM, mas sim é, um PLM com mais camadas ainda, então seria até incorreto a gente falar também que a plataforma é só um PLM, porque não é, né? Sim, sim. Mas a gente vê que realmente tem um universo aí à frente aberto para a gente poder explorar, né? Com certeza. Eu que agradeço, tá, Durval, em nome da SolidCAM, Latam, né? Justamente essa parceria que nós temos hoje com a Mercworks é justamente para isso, né? A gente mostrar para os clientes, para os usuários, que pode ser mais, né? Não é necessário ficar restringido àqueles detalhes, né? Então, hoje nós trabalhamos com tecnologias aí que empresas do mundo inteiro estão utilizando e não é por acaso, né? Então, nós estamos aqui justamente para ajudá-los a vencer esses desafios que vocês têm, tá? Seja na parte fabril, na parte de gerenciamento de documentos, seja na parte, né, aquilo que vocês têm de mais dificuldade na engenharia de vocês, na fábrica de vocês, a SolidCAM está à disposição, tá? E mais uma vez a gente agradece de coração, né, o espaço cedido, tá? E fica um convite, né, para próximas. Também a gente quer convidar vocês para o nosso webinar aqui que nós fizermos, né? Acho que é super importante a gente ter esse conhecimento trocado, justamente para a gente poder apresentar para os nossos clientes aí as melhores soluções, aquilo que todas as tecnologias do mundo, seja CAD ou CAM, têm para oferecer, a gente consegue trazer aqui e disponibilizar para os nossos clientes. Com certeza. É o início de uma grande parceria, né? Pessoal, Isso vocês aí. também estão convidados a fazerem contato conosco através do nosso número de telefone, né? Através do nosso site. O William também vai botar para vocês aí também o contato da SolidCAM, para que vocês possam fazer também o contato também. Nós acreditamos realmente, fortemente, que nós temos aí total capacidade de atender e ajudar vocês a superar os obstáculos que vocês encontram, tá bom? Fiquem ligados aí, né, para mais webinars aí, né, com a SolidCAM também, né, outros assuntos também vão vir à tona no futuro, e É nós isso vamos aí. gostar muito de receber vocês novamente, tá bom? Do mais, muito obrigado, viu, Felipe? Abraço a todos Eu aí que também. agradeço, Durval. Até mais, pessoal. Muito obrigado.